O Caminho do Xamã, Michel Harner. O antropólogo Michel Harner leva-nos com este livro a viver uma odisseia pessoal até a fonte da cura xamânica, o nosso eu mais profundo. Passo a passo, ele ensina ao leitor técnicas e exercícios simples para alcançar os estados alterados de consciência sem drogas, o caminho do xamã para a integridade psicofísica e a cura. No xamanismo, antigo sistema pouco conhecido no Ocidente, está um auxiliar inestimável da medicina moderna e um trabalho cativante de investigação psicológica e espiritual. Michel Harner, professor de antropologia na Graduate Faculty of the Social Research de Nova York, foi professor visitante nas universidades de Columbia e na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde recebeu seu Ph.D. e serviu como diretor assistente do Museu Lowe de Antropologia. Seu trabalho de pesquisa levou-o repetidas vezes ao Alto Amazonas, às florestas da América do Sul, bem como ao oeste da América do Norte e ao México. Introdução: os xamãs, conhecidos no mundo civilizado como curandeiros ou feiticeiros, preservam um notável conjunto de antigas técnicas, que usam para obter e manter o bem-estar e a cura para eles próprios e para os membros das suas comunidades. Esses métodos xamânicos revelam-se de notável semelhança em todo o mundo, mesmo para povos cujas culturas são bastante diversas sob outros aspectos, povos que estão separados uns dos outros por oceanos e continentes, há dezenas de milhares de anos. Carecendo do nosso avançado nível de tecnologia médica, esses povos chamados primitivos tiveram excelente razão para se sentirem motivados a desenvolver capacidades não tecnológicas da mente humana, para a saúde e a cura. A uniformidade básica dos métodos xamânicos sugere que, por meio de tentativas e erros, os povos chegam às mesmas conclusões. O xamanismo é uma grande aventura mental e emocional, onde tanto o paciente como o curandeiro xamã ficam envolvidos. Através de sua heróica viagem e de seus esforços, o xamã ajuda seus pacientes a transcenderem a noção normal e comum que têm acerca da realidade, inclusive a noção de si próprios como doentes. Faz sentir aos seus pacientes que eles não estão emocional e espiritualmente sozinhos em suas lutas contra a doença e a morte. Faz com que eles partilhem de seus poderes especiais, convencendo-os, em profundo nível de consciência, de que há outro ser humano desejoso de oferecer seu próprio ou para ajudá-los. A abnegação do xamã provoca no paciente um compromisso emotivo correspondente, um senso de obrigação de lutar ao lado do xamã para se salvar. Zelo e cura caminham juntos. Hoje estamos descobrindo que mesmo os quase milagres da moderna medicina ocidental nem sempre são próprios para resolver completamente todos os problemas dos doentes, ou dos que desejam evitar doenças. Cada vez mais, os profissionais da saúde e seus pacientes estão procurando métodos de cura suplementares. E muita gente sadia também se empenha em experimentos pessoais para descobrir abordagens alternativas que sejam viáveis na busca do bem-estar. Muitas vezes, nesses experimentos, surgem dificuldades para o leigo e mesmo para o profissional da saúde, no que tange a distinguir o espúrio do efetivo. Os antigos métodos do xamanismo, ao contrário, já foram testados pelo tempo. De fato, eles vêm sendo testados há um tempo imensuravelmente maior, por exemplo, que a psicanálise e inúmeras outras técnicas psicoterapêuticas. Um dos objetivos deste livro é ajudar os ocidentais contemporâneos, pela primeira vez, a tirarem proveito desse conhecimento no que se refere à busca de suplementação das abordagens da medicina tecnológica moderna. Empregando os métodos descritos neste áudio, vocês terão a oportunidade de adquirir a experiência do poder xamânico e de ajudar a si mesmos e aos outros. Nos meus centros de treinamento em poder xamânico, da América do Norte ou da Europa, os estudantes por várias vezes têm demonstrado que muitos ocidentais podem ser facilmente iniciados nos pontos fundamentais da prática xamânica. A antiga arte é tão poderosa e trespassa de forma tão profundamente humana, que os costumeiros sistemas culturais de crenças e suposições que a pessoa possa ter sobre a realidade tornam-se irrelevantes. Há quem chegue a duvidar de que o xamanismo possa ser ensinado através de um livro e, até certo ponto, essa dúvida se justifica. Fundamentalmente, o conhecimento xamânico só pode ser adquirido através da experiência individual. Contudo,
será necessário que se aprenda os métodos a fim de utilizá-los. E eles podem ser aprendidos de diversas maneiras. Por exemplo, entre os Conibo do Alto Amazonas, aprender com as árvores é considerado um aprendizado superior ao que se tem por intermédio de um xamã. Entre os aborígenes da Sibéria, a experiência morte-renascimento era, com frequência, a principal fonte do conhecimento xamânico. Em certas culturas pré-letradas, há pessoas que respondem espontaneamente ao chamado do xamanismo, sem nenhum treinamento formal, enquanto outras treinam sob orientação de um xamã prático, em qualquer outro lugar, por um dia ou até por 5 anos ou mais. Na cultura ocidental, a maioria das pessoas jamais chegará a conhecer um xamã, muito menos será treinada por algum deles. Ainda assim, como a nossa cultura é letrada, não é necessário que se esteja numa situação de aprendizado para aprender. Uma orientação escrita pode fornecer a informação metodológica essencial. Embora de início possa parecer embaraçoso, aprender técnicas xamânicas através de um livro, persista. Sua experiência xamânica provará seu valor, como em qualquer outro campo de aprendizado, considerase mais importante aprender diretamente com um profissional. Os que desejarem ter essa experiência podem participar de centros de treinamento. No xamanismo, a manutenção do poder pessoal é fundamental para o bem-estar. Este áudio apresentará alguns dos métodos xamânicos para restabelecer e manter esse poder, e, através do seu uso, ajudar outros que estejam fracos, doentes ou feridos. As técnicas são simples e eficazes. Seu uso não exige crença, nem mudança nas noções que se tem sobre a realidade no estado comum de consciência. Na verdade, o sistema nem sempre requer mudança na mente inconsciente porque ele apenas desperta o que já existia ali. Contudo, embora as técnicas básicas do xamanismo sejam simples e relativamente fáceis de aprender, a prática efetiva do xamanismo exige autodisciplina e dedicação. Ao se envolver com prática xamânica, a pessoa move-se entre o que chamo de um estado comum de consciência ICC e um estado xamânico de consciência IACC. Esses estados de consciência constituem as chaves da compreensão de como, por exemplo, Carlos Castaneda pode falar de uma realidade comum e de uma realidade incomum. A diferença entre esses estados de consciência pode ser exemplificada, talvez, por meio de animais, dragões, grifos e outros animais que consideraríamos míticos quando estamos em ICC, são reais quando estamos em IACC. A ideia de que há animais míticos é válida e útil interpretação na vida ICC, mas supérflua e irrelevante em experiências ESC. Pode-se dizer que fantasia é uma palavra aplicada por uma pessoa em ICC ao que está sendo experimentado em IACC. Em contrapartida, uma pessoa em IACC pode perceber as experiências em ICC como ilusórias, em termos de IACC. Ambas estarão certas, conforme o estado de consciência de cada uma. O xamã tem uma vantagem. É capaz de mover-se entre estados de consciência à vontade. Pode entrar no ICC de alguém que não seja xamã e concordar, honestamente, com ele, sobre a natureza da realidade vista a partir daquela perspectiva. Então, o xamã pode voltar ao IACC e obter uma informação direta do testemunho de outras pessoas que relataram suas experiências, quando naquele estado. A observação a partir dos próprios sentidos é a base para uma interpretação empírica da realidade, e ainda não existe ninguém, mesmo nas ciências da realidade comum, que tenha provado, incontestavelmente, que existe apenas um estado de consciência válido para observações diretas. O mito do IECC é a realidade comum, e o mito do ICC é a realidade incomum. Fazer um julgamento imparcial da validade das experiências em estados contrastantes de consciência é algo extremamente difícil para compreender a arraigada hostilidade emocional com que foram recebidos os trabalhos de Castaneda em alguns lugares. É preciso ter em mente que esse tipo de preconceito aparece com frequência. Trata-se do etnocentrismo entre as culturas. Nesse caso, todavia, a questão fundamental não é a pouca experiência cultural da pessoa, mas a falta de experiência consciente. As pessoas mais preconceituosas a propósito de um conceito da realidade não comum são as que jamais a experimentaram. Isso pode ser chamado cognicentrismo, análogo, na percepção, ao etnocentrismo. Um passo para a solução desse problema poderia ser o aumento do número de pessoas a se tornarem xamãs, que poderiam passar,
por si mesmas, e em seus próprios termos, pelas experiências em IXC. Esses xamãs poderiam transmitir uma compreensão da realidade em comum, tal como têm feito os xamãs desde tempos imemoriais em suas culturas, aos que nelas jamais tivessem entrado. Isso equivaleria ao papel do antropólogo que, tomando a si a observação participante em outras culturas, que não a própria, está, consequentemente, habilitado para passar a compreensão dessa cultura a pessoas que, de outra maneira, poderiam considerá-la alheia, incompreensível e inferior. Os antropólogos ensinam os outros a tentar evitar as armadilhas do etnocentrismo, aprendendo a compreender a cultura em termos de suas próprias suposições sobre a realidade. Os xamãs ocidentais podem prestar serviço idêntico em relação ao cognicentrismo. A lição do antropólogo é chamada de relativismo cultural. O que os xamãs ocidentais podem tentar criar, até certo ponto, é um relativismo cognitivo. Mais tarde, quando se obtiver um conhecimento empírico da experiência, poderá haver respeito por suas próprias suposições. Então, talvez tenha chegado o momento de fazer uma análise imparcial da experiência em IXC cientificamente, em termos de CC. Podeis argumentar que nós, seres humanos, passamos a maior parte da nossa vida, quando acordados, em CC, porque a seleção natural entende que assim deva ser, considerando que essa é a realidade real e os outros estados de consciência, que não o do sono, são aberrações que interferem na nossa sobrevivência. Em outras palavras, tal argumento pode ser aceito. Nós percebemos a realidade da forma como costumamos percebê-la, porque esse é sempre o melhor modo, em termos de sobrevivência. Todavia, avanços recentes em neuroquímica mostram que o cérebro humano leva consigo suas próprias drogas para alterar a consciência, incluindo alucinógenos tais como o dimetiltriptamina. Em termos de seleção natural, parece pouco provável que esses alteradores da consciência viessem a estar presentes, a menos que a sua capacidade de alterar o estado da consciência trouxesse alguma vantagem para a sobrevivência. Ao que parece, a própria natureza resolveu que um estado alterado de consciência é, às vezes, superior ao estado comum. No Ocidente, estamos apenas começando a apreciar o importante impacto que o estado da mente pode ter sobre aquilo que antes foi, com excessiva frequência, tomado como questões de propriedade puramente física. Quando, numa emergência, um xamã aborígene australiano ou um lama tibetano empenhasse numa viagem rápida, um transe da técnica em IXC para percorrer longas distâncias a grande velocidade, e isso é, claramente, uma técnica de sobrevivência, que, por definição, não é possível em ICC. Duas da mesma maneira, estamos agora aprendendo que muitos dos nossos atletas mais bem-sucedidos entram em estado alterado de consciência, quando estão tendo seus melhores desempenhos. Levando tudo isso em conta, parece impróprio argumentar que apenas determinado estado de consciência é superior em todas as circunstâncias. De há muito o xamã sabe que essa suposição não somente é falsa, mas também é perigosa para a saúde e o bem-estar. Usando milênios de conhecimentos acumulados, bem como suas experiências diretas, o xamã sabe quando a mudança de um estado de consciência é aconselhável ou mesmo necessária. Em IXC, o xamã não só passa por experiências que são impossíveis em ICC, mas também as realiza. Mesmo que fosse provador que todas as experiências xamânicas em IXC estão apenas na mente do xamã, isso não faria esse domínio menos real para ele. Na verdade, tal conclusão significaria que as experiências e as realizações xamânicas não são impossíveis, seja qual for o seu sentido. Os exercícios apresentados neste áudio representam minha própria destilação e interpretação pessoal de alguns métodos xamânicos velhos de milênios, que aprendi diretamente com índios da América do Sul e do Norte, sendo esse aprendizado suplementado com informações literárias e etnográficas, incluindo a dos outros continentes. Adaptei esses métodos de forma que os leitores ocidentais, sejam quais forem suas orientações religiosas ou filosóficas, possam usar essas técnicas em sua vida cotidiana. Os métodos são tanto para os que se sentem em boa saúde como para os desanimados, ou de alguma forma doentes. Do ponto de vista do xamanismo, o poder pessoal é básico para a saúde, em todas as condições da vida de uma pessoa.
Para se beneficiarem de fato deste livro, as pessoas devem desempenhar cuidadosamente os exercícios e experiências, na exata sequência apresentada, sem tentar fazer os exercícios subsequentes enquanto não tiverem tido êxito nos precedentes. Às vezes, é possível que uma pessoa atinja todos esses estágios em poucos dias, porém é mais comum que precisem de semanas ou meses. O importante não é a rapidez, e sim a prática pessoal constante. Enquanto seguirem, de forma disciplinada, a prática dos métodos que já tiverem aprendido, estarão a caminho de se tornarem xamãs. E a que ponto serão xamãs? Esse estado só lhes poderá ser conferido por aqueles aos quais tentarem prestar ajuda em assuntos de poder e de cura. Em outras palavras, é o sucesso obtido no trabalho xamânico que determina se as pessoas chegaram ou não a se tornar xamãs. Elas terão oportunidade de descobrir que, sem usar nenhum tipo de droga, podem alterar seu estado de consciência para formas xamânicas clássicas e entrar na realidade incomum do xamanismo. Em XC, podem tornar-se videntes e fazer, pessoalmente, a famosa viagem xamânica para adquirirem, em primeira mão, o conhecimento do universo oculto. Também podem descobrir a possibilidade de se beneficiar dessas viagens xamânicas, em termos de cura e de saúde, usando antigos métodos que fazem o prognóstico de ambas e que vão além da psicologia, da medicina e da espiritualidade do Ocidente. Além disso, podem aprender métodos sem viagens, através dos quais a pessoa mantém o poder pessoal e o melhora. Não é difícil que os ocidentais, ao se aproximarem pela primeira vez dos exercícios xamânicos, sintam certa perturbação. Ainda assim, em cada um dos casos que conheço, as ansiedades foram logo substituídas por sensações de descoberta, por excitação positiva e por confiança em si mesmo. Não é por acaso que a palavra êxtase refere-se, comumente, tanto ao transe xamânico ou IXC como a um estado de exaltação e de deleite arrebatador. A experiência xamânica é positiva, conforme foi verificado através de milhares de anos, e como vi, muitas e muitas vezes, em meus centros de treinamento, nos quais os participantes representavam um amplo leque de personalidades. O IXC, podemos dizer, é mais seguro que sonhar. Num sonho, não nos é possível escapar voluntariamente de uma experiência indesejada, de um pesadelo. Ao contrário, a pessoa entra voluntariamente em IXC. Como esse é um estado desperto e consciente, pode, a qualquer momento, sair dele voltando ao ICC. Contrariamente ao que ocorre com uma droga psicodélica, não há nenhum período de tempo quimicamente determinado para alguém ficar em estado alterado de consciência, e não há possibilidade de essa pessoa ficar presa numa viagem ruim. Os únicos perigos efetivos que se estarem ligados à prática do xamanismo são de cunho social e político. Por exemplo, é claro que era perigoso ser xamã na Europa durante a época da Inquisição, e mesmo hoje, entre os jivaro, ser acusado de mau xamã, de feiticeiro, pode mostrar-se arriscado, se práticas diferentes das aqui ensinadas forem usadas. Esta é, essencialmente, uma apresentação fenomenológica. Não estou tentando explicar concepções e práticas xamânicas, que em termos de psicanálise, ou de qualquer outro sistema ocidental contemporâneo de teoria causal. A causalidade envolvida no xamanismo e na cura xamânica é, realmente, uma questão muito interessante, que merece detalhada pesquisa. Entretanto, uma pesquisa científica orientada para a causalidade não é essencial para o ensino da prática xamânica, que aqui se trata do objetivo maior. Em outras palavras, as indagações ocidentais sobre o porquê do funcionamento do xamanismo não são necessárias para que se façam experiências e se empreguem os métodos. Tentem conter qualquer prejulgamento crítico quando começarem a praticar métodos xamânicos. Gozem, simplesmente, as aventuras de uma abordagem xamânica, absorvam e pratiquem o que leram e, então, vejam para onde as suas investigações os levam. Durante dias, semanas, e talvez anos depois de terem usado esses métodos, as pessoas terão muito tempo para refletir sobre a sua significação a partir de um ponto de vista ocidental. A forma mais eficaz de aprender o sistema xamânico é usar os mesmos conceitos básicos que ele usa. Por exemplo, falo de espíritos porque é dessa maneira que os xamãs falam dentro do seu sistema. Para praticar o xamanismo é desnecessário, e mesmo perturbador,
estar preocupado com a obtenção de uma compreensão científica daquilo que os espíritos podem realmente representar e com o porquê da atividade do xamanismo, sem levar em conta as questões que surgiram a propósito de seu nível de ficcionismo. Os livros de Carlos Castaneda prestaram valioso serviço ao introduzirem muitos ocidentais na aventura e na emoção do xamanismo e de alguns princípios legítimos nele envolvidos. Nas páginas que se seguem não recapitularei o material acerca dos livros de Castaneda, nem dei a mim mesmo a tarefa de mostrar equivalências entre seus conceitos e os aqui apresentados. Para a maioria dos leitores dos seus livros, entretanto, muitos dos paralelos devem ser bastante óbvios. Uma das coisas que devo ressaltar é, todavia, que Castaneda não enfatiza a cura em seus livros, embora essa represente uma das mais importantes atividades do xamanismo. Talvez isso aconteça, porque seu livro Dan Horn está basicamente ligado ao tipo de xamanismo guerreiro ou feiticeiro. A principal meta aqui é fornecer um manual introdutório de metodologia xamânica para a saúde e a cura. Eu poderia escrever muito mais, e talvez faça isso no futuro, mas os elementos essenciais básicos aqui estão, para quem quer que tenha a capacidade de começar a se tornar xamã e esteja predisposto a fazê-lo. O conhecimento do xamanismo, como outro conhecimento qualquer, pode ser usado para diferentes fins dependendo da maneira pela qual ele é empregado. O caminho que lhes ofereço é o do curandeiro, não o do feiticeiro, e os métodos oferecidos têm por objetivo atingir bem-estar e saúde, bem como ajudar aos outros. Finalmente, devo declarar, se é que isso já não se fez óbvio, que eu próprio pratico o xamanismo, não porque compreenda, em termos de CC, porque ele está em atividade, mas, apenas, porque ele está de fato em atividade. Não aceitem, porém, só o que eu digo. O conhecimento xamânico verdadeiramente importante é o que se experimenta, e não pode ser obtido a partir de mim ou de outro xamã. O xamanismo, afinal, é, basicamente, uma estratégia de aprendizado pessoal e de ação segundo esse aprendizado. Eu lhes ofereço uma parte dessa estratégia e os acolho com prazer nessa antiga aventura xamânica. O Caminho do Xamã, capítulo 1. A descoberta do caminho. O primeiro trabalho de campo prolongado que desenvolvi como antropólogo realizou-se há mais de 2 décadas, nos selváticos declives dos Andes equatorianos, entre os índios Jivaro, ou Ntsurixuar. Nessa época, os Jivaro eram famosos por seu costume de encolher cabeças, hoje essencialmente desaparecido, e pela prática intensiva do xamanismo, que ainda continua. Reuni, com êxito, grande quantidade de informação sobre a cultura desses índios, durante os anos de 1956 a 1957, mas fiquei como observador alheio ao mundo do xamã. 2 anos mais tarde, o Museu Americano de História Natural convidou-me a fazer uma expedição de 1 ano ao Amazonas peruano, a fim de estudar a cultura dos índios Conibo da região do Rio e Ucayali. Aceitei, encantado pela oportunidade de fazer mais pesquisas sobre as fascinantes culturas selváticas do Alto Amazonas. Esse trabalho de campo foi realizado em 1960 e 1961. Entre os Conibo e os Jivaro, tive 2 experiências que foram fundamentais para que eu descobrisse a arte do xamã nessas 2 culturas, e eu gostaria de partilhá-las com vocês. Talvez elas transmitam algo do incrível mundo oculto que é aberto ao explorador xamânico. Vivi a maior parte do ano numa aldeia dos índios Conibo, ao lado de um lago afastado, à direita de um afluente do rio Ucayali. Minhas pesquisas antropológicas sobre a cultura dos Conibo tinham ido bem, mas as tentativas de obtenção de informações sobre a sua religião não tiveram sucesso. O povo era amistoso, mas relutante em falar no sobrenatural. Finalmente, disseram que se eu quisesse de fato aprender, devia beber da bebida sagrada dos xamãs feita de ayahuasca, o vinho da alma. Concordei, com curiosidade, e também com certa apreensão, porque eles me avisaram que a experiência seria muito assustadora. Na manhã seguinte, meu amigo Tomás, o bondoso chefe da aldeia, foi para a floresta a fim de cortar raízes de determinada planta, antes de partir disse-me que jejuasse, de jejum leve e nada de almoço. Voltou ao meio-dia com raízes de ayahuasca e folhas de caua, suficientes para encher uma bacia de 15 galões. Cozinhou essas raízes e plantas durante toda a tarde,
até que apenas um quarto de líquido escuro remanesceu. Esse líquido foi transferido para uma velha garrafa, e o chefe deixou que ele esfriasse até o pôr do sol quando, segundo ele, poderíamos beber. Os índios puseram assamo nos cães da aldeia para que não latissem. O ruído do latido dos cães poderia enlouquecer um homem que tivesse bebido a ayahuasca, foi o que me disseram. As crianças tiveram a recomendação de se manterem quietas, e o silêncio se fez sobre a pequena comunidade, com o pôr do sol quando o breve crepúsculo equatoriano foi substituído pela escuridão. Tomás pôs um quarto do líquido numa cabaça e disse-me que o bebesse. Todos os índios observavam. Senti-me como Sócrates entre os compatriotas atenienses, aceitando a cicuta, pois me ocorrera que um dos nomes alternativos que o povo do Amazonas peruano dava à ayahuasca era a pequena morte. Bebi a poção rapidamente. Tinha um sabor estranho, ligeiramente amargo. Então, esperei que Tomás também bebesse, mas ele disse que, afinal, resolvera não participar. Amarro era na plataforma de bambu, sob o grande teto feito de como da casa comunal. A aldeia estava silenciosa, exceto pelo cricrilar dos grilos e os guinchos do macaco ruivo, nas profundezas da selva. Enquanto olhava para cima, na escuridão, tênues linhas de luz apareceram, tornaram-se mais nítidas, mais intrincadas e explodiram em cores brilhantes. De muito longe vieram sons, como os de uma cascata, e foram se fazendo cada vez mais fortes, até encherem meus ouvidos. Minutos antes eu me sentira desapontado, certo de que a ayahuasca não ia ter efeito sobre mim. Agora, o som da água em movimento inundava meu cérebro. Meu maxilar começou a ficar entorpecido, e aquele entorpecimento ia subindo para as têmporas. Sobre a minha cabeça, as linhas indistintas formavam um dossel que parecia um mosaico geométrico de vidro pintado. A brilhante tonalidade violeta formava um teto que se expandia sem cessar sobre mim. Dentro daquela caverna celestial, ouvi o som da água aumentar e pude ver figuras nebulosas que faziam movimentos espectrais. Quando meus olhos se ajustaram ao escuro, a cena movimentada reduziu-se a algo que se assemelhava a um imenso parque de diversões, a uma orgia sobrenatural de demônios. Ao centro, presidindo as atividades, e olhando diretamente para mim, havia uma gigantesca cabeça de crocodilo mostrando os dentes, de cujas mandíbulas cavernosas jorrava uma enxurrada torrencial de água. Lentamente, a água foi subindo, até que a cena transformou-se em simples dualidade de céu azul sobre o mar. Todas as criaturas se haviam desvanecido. Então, da posição onde eu estava, próximo à superfície da água, comecei a ver dois barcos estranhos, vagando de cá para lá, flutuando no ar em minha direção e aproximando-se cada vez mais. Lentamente, juntaram-se, formando uma só embarcação, com imensa cabeça de dragão na proa, não muito diferente de um barco viking. No meio do navio erguia-se uma vela quadrada. Aos poucos, enquanto o barco serenamente flutuava de cá para lá sobre mim, ouvi um som rítmico sibilante e vi que se tratava de uma galera gigantesca, com centenas de remos, movendo-se em cadência. Com o som, tornei-me consciente, então, do mais belo cântico que tinha ouvido em minha vida, em alto som e etéreo, emanado de miríades de vozes a bordo da galera. Olhando com mais atenção para o convés, pude distinguir grande número de seres com cabeça de gaio azul e corpo de homem, bastante parecidos com os deuses do Antigo Egito, com cabeça de pássaro, que eram pintados nas sepulturas. Ao mesmo tempo, uma essência de energia, advinda do navio, começou a flutuar em meu peito. Embora eu pensasse que era ateu, fiquei inteiramente certo de que estava morrendo, e de que aquelas cabeças de pássaro tinham vindo buscar a minha alma para levá-la ao barco. Enquanto o fluxo da alma continuava a sair do meu peito, percebi que as extremidades do meu corpo iam fazendo-se entorpecidas. Começando pelos braços e pelas pernas, vagarosamente, tive a impressão de meu corpo estar se tornando de concreto. Eu não podia me mover nem falar. Aos poucos, esse entorpecimento fechou-se sobre o meu peito, na direção do coração, e tentei usar a boca para pedir ajuda, para pedir um antídoto aos índios. Por mais que tentasse, entretanto, não conseguia dominar a minha força o bastante para pronunciar uma palavra. Simultaneamente, meu abdômen parecia se tornar de pedra, e tive de fazer um tremendo esforço para manter meu coração batendo. Comecei a chamar meu coração de amigo, meu mais querido amigo,
a falar com ele, a encorajá-lo a bater, com toda a força que ainda me restava. Fiz-me consciente do meu cérebro. Senti fisicamente que ele tinha sido dividido em 4 níveis distintos. Na superfície superior estava o observador, o comandante, consciente da condição do meu corpo e responsável pela tentativa de manter o coração funcionando. Percebi, mas apenas como espectador, a visão que emanava do que pareciam ser as partes mais profundas do cérebro. Imediatamente abaixo do nível mais alto, senti uma camada entorpecida, que parecia ter sido posta fora de ação pela droga, e ali não estava. O nível seguinte era a fonte de minhas visões, inclusive a do barco da alma agora. Eu me sentia virtualmente certo de que estava para morrer. Enquanto tentava avaliar meu destino, uma parte ainda interior do meu cérebro começou a transmitir mais visões e informações. Disseram que esse novo material me estava sendo apresentado porque eu ia morrer e, portanto, estava pronto para receber aquelas revelações. Informaram que se tratava de segredos reservados aos agonizantes e aos mortos. Apenas vagamente, pude perceber os que me transmitiam esses pensamentos. Répteis gigantes, repousando apaticamente na mais ínfima região, a parte de trás do meu cérebro, no ponto onde ele encontra a parte superior da coluna espinhal. Eu só podia vê-los de forma nebulosa e, assim, em profundezas sombrias, tenebrosas. Depois, eles projetaram uma cena diante de mim. Primeiro, Master, o planeta Terra tal como era há uma eternidade atrás, antes que nele houvesse vida. Vi o oceano, a terra nua e o brilhante céu azul. Então, flocos pretos caíram do céu, às centenas, e pousaram diante de mim, na paisagem nua. Pude ver que esses flocos eram, na verdade, grandes e brilhantes criaturas negras, com reforçadas asas que assemelhavam as dos pterodátilos e imensos corpos como o da baleia. Suas cabeças não eram visíveis a mim. Tombaram pesadamente, mais do que exaustas pela viagem feita, que durara épocas infinitas, explicaram, numa espécie de linguagem mental, que estavam fugindo de alguma coisa, no espaço. Tinham vindo ao planeta Terra a fim de escapar desse inimigo e essas criaturas Master. Então, como haviam criado a vida sobre o planeta, com o intuito de se ocultarem sob diversas formas e assim disfarçar sua presença. Diante de mim, a magnificente criação e a especificação das plantas e dos animais, centenas de anos de atividade foram feitas em tal escala e com tamanha intensidade, que me é impossível descrever. Aprendi que essas criaturas semelhantes a dragões estavam, assim, dentro de todas as formas de vida, inclusive no homem. Eram elas os verdadeiros senhores da humanidade e de todo o planeta, foi o que me disseram. Nós, humanos, não passávamos de seus receptáculos e servos. Por isso é que podiam falar comigo de dentro de mim, surgindo a partir das profundezas da minha mente. Essas revelações alternavam-se com as visões da galera flutuante, que quase terminara por levar minha alma para bordo. O barco, com sua tripulação de cabeças de gaio azul no convés, ia aos poucos se afastando, puxando minha força de vida com ele, enquanto seguia em direção a um grande fiorde, flanqueado por algumas colinas erodidas e áridas. Eu sabia que tinha apenas um momento para viver e, estranhamente, não sentia medo daquele povo de cabeças de pássaro. Não me importava ceder-lhe a minha alma, se a pudesse manter. Receava, entretanto, que de alguma forma a minha alma não pudesse se manter no plano horizontal do fiorde, mas, por meio de processos desconhecidos, embora sentidos e temidos, fosse capturada ou recapturada pelos alienígenas das profundezas. Com seu aspecto de dragões, subitamente sente, de maneira clara, a minha condição de homem, o contraste entre a minha espécie e os antigos répteis ancestrais. Desatei a lutar contra a volta dos antigos, que começavam a aparecer cada vez mais alienígenas, e que seriam, possivelmente, perversos. Voltei-me para o auxílio humano. Com um último esforço, que não pode sequer ser imaginado, mal pude balbuciar uma palavra para os índios. Remédio. Vi que corriam para preparar o antídoto e senti que não conseguiriam prepará-lo a tempo. Eu precisava de um guardião que pudesse derrotar os dragões e, desesperadamente, procurei evocar um ser poderoso para proteger-me contra aqueles répteis alienígenas. Um deles apareceu diante de mim e,
Nesse momento, os índios abriram à força minha boca e nela derramaram o antídoto. Aos poucos, os dragões desapareceram, recuando para as profundezas. O barco das almas e o fiorde já não existiam. Eu, aliviado, relaxei. O antídoto melhorou radicalmente o meu estado, mas não evitou que viessem novas visões, de natureza mais superficial. Com estas podíamos lidar, eram agradáveis. Fiz viagens fabulosas, à vontade, através de regiões distantes. Mesmo para fora da galáxia, criei arquiteturas incríveis, usei demônios de sorrisos sardônicos para realizar as minhas fantasias. Muitas vezes, dei comigo rindo alto, pelas incongruências das minhas aventuras. Finalmente, adormeci. Raios de sol infiltravam-se pelas gretas do telhado de como quando acordei. Estava ainda deitado sobre a plataforma de bambu e ouvi os ruídos normais da manhã em torno de mim, os índios conversando, os bebês chorando e um galo cantando. Descobri, com surpresa, que me sentia repousado e tranquilo, enquanto ali ficava, olhando para o padrão lindamente tecido do forro de como as lembranças da noite anterior passavam pela minha mente. Detive-me momentaneamente entre essas lembranças para apanhar meu gravador que estava na bolsa de pertences do meu trabalho. Enquanto remexia na bolsa, vários dos índios vieram cumprimentar-me, sorrindo. Uma mulher idosa, esposa de Tomás, deu-me uma tigela com peixe e molho de lanchagem que tinha um delicioso sabor. Então, retomei a plataforma, ansioso por colocar minhas experiências noturnas no gravador antes que me esquecesse de alguma coisa. O trabalho de recordar foi fácil, exceto por um trecho do transe de que não podia me lembrar. Ficou em branco, como se a fita não tivesse sido usada. Lutei durante horas para lembrar o que acontecera durante aquela parte da experiência e, virtualmente, trouxia a força de volta à minha consciência. O material recalcitrante era a comunicação feita pelas criaturas em forma de dragões, incluindo a revelação do papel que tinham tido na evolução da vida deste planeta e o domínio inato que exerciam sobre a matéria viva, inclusive sobre o homem. Fiquei bastante animado ao descobrir de novo esse material, e não pude deixar de sentir a sensação de que eles não haviam imaginado que eu pudesse trazê-lo de volta das regiões mais recônditas da mente. Tive até mesmo uma sensação muito peculiar de medo em relação à minha segurança, porque agora possuía um segredo que, segundo as criaturas, estava reservado aos mortos, aos agonizantes. Imediatamente, resolvi repartir essa parte do meu conhecimento com os outros, para que o segredo não ficasse somente comigo e minha vida não fosse ameaçada. Coloquei meu motor de polpa numa canoa feita de um só tronco e pote para uma missão evangélica americana que ficava nas proximidades. O casal da missão, Bob e Millie, era objeto de maior estima que os missionários comuns enviados pelos Estados Unidos. Eram hospitaleiros, dotados de senso de humor e compassivos. Contei-lhes minha história, quando descrevi o réptil, de cuja boca esguichava água. Marido e mulher se entreolharam, foram buscar a Bíblia e leram para mim o seguinte trecho do capítulo 12 no livro do Apocalipse. E a serpente lançou pela boca um rio de água. Explico-lhe que a palavra serpente, na Bíblia, era sinônimo das palavras dragão e Satã. Continuei a minha narrativa. Quando cheguei ao trecho sobre as criaturas com aspecto de dragão a fugir de um inimigo que estava além da terra, e caindo aqui para escapar aos seus perseguidores, Bob e Millie ficaram impressionados e, de novo, leram para mim algo mais, da mesma passagem do livro do Apocalipse. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos combateram, mas não conseguiram vencer, nem se encontrou mais seu lugar no céu. E o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi expulso, foi atirado à terra, e seus anjos, com ele. Ouvi com surpresa e assombro. Os missionários, por sua vez, seus nomes foram mudados. Pareciam tomados de respeitoso temor diante do fato de um antropólogo ateu aparentemente poder, por haver bebido um líquido de feiticeiros, receber algo do mesmo material sagrado do livro do Apocalipse. Quando terminei minha narrativa, senti-me aliviado por ter repartido meu novo conhecimento, mas também estava exausto. Caí adormecido no leito dos missionários, deixando-os a prosseguir com a conversa sobre aquela experiência. Ao entardecer, quando voltei à aldeia em minha canoa,
Minha cabeça começou a latejar no ritmo do ruído do motor de polpo, pensei que estava enlouquecendo, tive de tapar os ouvidos com a mão para evitar essa sensação. Dormi bem, mas no dia seguinte, notei um entorpecimento ou pressão na cabeça agora. Tinha muita vontade de pedir a opinião profissional do índio que mais entendia de assuntos sobrenaturais, um cego que fizera muitas viagens ao mundo dos espíritos, com a ajuda da ayahuasca. Parecia-me bastante apropriado que um cego pudesse ser o meu guia no mundo das trevas. Fui à cabana dele, levando meu caderno de anotações, e descrevi as visões que tivera, segmento por segmento. Primeiro, falei-lhe apenas das luzes brilhantes. Então, quando cheguei às criaturas com aspecto de dragões, omiti o trecho em que chegaram do espaço e disse apenas: havia animais negros, gigantescos, algo assim como enormes morcegos, maiores que esta casa, e eles disseram que eram os verdadeiros senhores do mundo. Não havia a palavra dragão para os conibo, assim morcegos gigantescos era o que de mais parecido havia para descrever o que eu tinha visto. O índio fixou em mim seus olhos sem luz e disse, careteando um sorriso: ah, eles estão sempre dizendo isso. Mas são apenas senhores das trevas exteriores. Fez um movimento despreocupado com a mão, rumo ao céu. Sente um arrepio percorrer a parte inferior da minha espinha, porque eu ainda não lhe tinha dito que ia. Meu transe eu os tinha visto chegar do espaço. Fiquei estupefato. O que eu havia experimentado já era familiar para aquele xamã cego e descalço, conhecido por ele em suas próprias explorações do mesmo mundo oculto no qual eu me aventurara. A partir desse momento, decidi aprender tudo quanto pudesse sobre xamanismo. E houve algo mais que me encorajou em minha nova indagação. Depois que contei toda a minha experiência, ele me disse que não conhecia ninguém que tivesse encontrado e aprendido tanto em sua primeira viagem com a ayahuasca. Sem dúvida, o senhor vai ser um mestre xamã, disse ele. Assim foi que iniciei um sério estudo sobre o xamanismo. Com os conibo, especialmente, aprendi sobre a viagem a um mundo profundo e a recuperação dos espíritos, métodos que descreverei mais adiante neste livro. Retomei aos Estados Unidos em 1961, mas 3 anos depois voltei à América do Sul para ficar com os Jivaro, entre os quais tinha vivido em 1956 e 1957. Dessa vez, minha missão não era de ser apenas um antropólogo, mas a de aprender, diretamente, como praticar o xamanismo à maneira dos Jivaro. Por esse motivo, queria ir para a parte noroeste da região Jivaro, onde, ao que se dizia, viviam os mais famosos xamãs. Voei primeiro para Quito, no Equador, nas altas terras andinas. Tomei o velho Junkers trimotor para descer num aeroporto da selva, na base leste dos Andes, no rio Pastaza. Ali fretei um monomotor para Macas, antigo povoado branco, no sopé dos Andes, em meio à região do Jivaro. Macas era uma aldeia estranha. Fora fundada em 1599 por um grupo de espanhóis que havia sobrevivido ao lendário massacre de Sevilla de Ouro, desencadeado pelos Jivaro, e durante séculos vinha sendo, talvez, a comunidade do mundo ocidental mais isolada. Até que a pista de pouso fosse feita, em 1940, a comunicação mais direta com o mundo exterior fora uma passagem escorregadia sobre a escarpa oeste da aldeia, que exigia penosa caminhada de 8 dias para chegar à cidade montanhesa de Riobamba. Esse isolamento havia criado uma comunidade branca diferente de qualquer outra no mundo. Mesmo durante os primórdios do século XX, os homens caçavam com zarabatanas, usavam trajes de índios e declaravam-se orgulhosamente descendentes diretos dos conquistadores. Esse povo tinha, também, suas próprias lendas e mistérios particulares. Por exemplo, havia uma história de como, depois do massacre e da saída de Sevilla de Ouro, eles haviam levado quase um século para encontrar um novo caminho para atravessar os Andes. O homem que finalmente conseguira isso ainda era lembrado em histórias que se contavam às crianças, na hora de dormir. E havia o cavalo espectral, equipado com correntes que retiniam, e este, segundo eles, era um visitante assíduo das ruas da aldeia, de tal forma que os habitantes amontoavam-se apressadamente nas cabanas recobertas de colmo, enquanto o monstro andava por ali. Suas visitas terminaram em 1924, quando missionários católicos instalaram-se de vez na comunidade. Nessa ocasião, incidentalmente, não havia ainda cavalos em Macas,
O primeiro deles, um potro, chegou carregado às costas de um homem, vindo de Riobamba, em 1928, quase 3 séculos e meio depois da fundação da comunidade. No alto, acima da aldeia, sobrepujando a cordilheira a leste dos Andes, ficava Sangay, um grande vulcão ativo, com o pico nevado, lançando fumaça de dia e brilhando à noite. O brilho, os macabeus gostavam de dizer, era produzido pelo tesouro dos Incas, que se dizia estar enterrado nos declives de Sangay. Meu primeiro dia em Macas passou-se bem. Meu jovem guia Givaro estava à minha espera na pista de pouso e as pessoas mostravam-se hospitaleiras e generosas. A comida era farta e nossas refeições incluíam generosas porções de carne. Já que não havia jeito de os macabeus levarem seu gado por sobre os Andes, tinham de comer seus animais assim, o gado era abatido todos os dias na pequena aldeia. Além disso, Diramguaiuça, um chá natural que os macabeus consumiam em lugar do café. O chá produzia uma sensação de euforia, e toda a população ficava ligeiramente estonteada o dia todo. O guaiúça produz tal hábito que, antes de oferecê-lo ao visitante, ele é prevenido de que, uma vez que o beba, sempre voltará à selva equatoriana. Quando me despedi para dormir em Macas naquela noite da minha chegada, imagens em brilhante coloração vermelha me apareceram, na escuridão da casa. O que eu vi foi algo muito peculiar. Figuras curvilíneas entrelaçando-se e separando-se, e dando voltas de forma muito divertida. Então, pequenos rostos demoníacos, careteando sorrisos, que também eram vermelhos, apareceram entre as figuras, que se movimentavam, rodando, desaparecendo e reaparecendo. Sente que estava vendo os habitantes espirituais de Macas. Subitamente, com uma explosão e um sulavanco, fui quase atirado do meu estrado. Os cães da aldeia desataram a latir, as visões desapareceram, havia pessoas gritando. Um terremoto sacudira o terreno, e agora uma chuva de fogos de artifício naturais enchia o céu. Vinda de Sangay, sente, irracionalmente e sem dúvida, que os demônios sardônicos tinham produzido a erupção para festejar minha volta à selva e para me fazer lembrar a sua realidade. Ri comigo mesmo diante do absurdo que era aquilo tudo. No dia seguinte, os missionários católicos mostraram sua coleção particular de fragmentos de cerâmica pré-histórica, oriundos da região. Sobre eles, havia desenhos vermelhos quase idênticos aos que eu tinha visto na noite anterior. Na manhã seguinte, meu guia Givaro e eu caminhamos rumo ao norte de Macas, cruzamos o rio Upano numa piroga e continuamos caminhando o dia todo. Ao pôr do sol, exaustos, alcançamos nosso destino, a casa de um famoso xamã, Acachu, bem no interior da floresta. Não houve guaiúça naquela noite. Em lugar disso, ofereceram taidlas e mais taidlas de refrescante cerveja de mandioca, carne de macaco e algo delicioso, que se assemelhava ao queijo. Cansado, mas satisfeito por estar entre xamãs, caí em profundo sono, na cama de bambu. Pela manhã, Acachu e eu sentamo-nos formalmente, um diante do outro, em bancos de madeira, e suas esposas nos trouxeram taidlas de cerveja de mandioca aquecida. Seus longos cabelos pretos, amarrados em rabo de cavalo com uma tira de lã vermelha e branca, da qual pendia uma borla de penas, mostravam mechas brancas e eu calculei que tinha cerca de 60 anos de idade. Eu vim e expliquei-lhe, para conseguir espíritos auxiliares. E Sensak, ele fixou os olhos em mim, com firmeza, sem dizer uma palavra, mas as rugas em seu rosto moreno pareceram aprofundar-se. É uma bela espingarda. Essa aí observou, indicando com o queixo a espingarda Winchester que eu trouxera para caçar. Sua insinuação era clara. Porque, entre os Givaro, costumavas pagar pela iniciação xamânica pelo menos com uma espingarda de carregar pela boca. A Winchester, que usa cartuchos em lugar da pólvora, era muito mais potente do que as armas de carregar pela boca. Portanto, mais valiosa para conseguir conhecimento e espíritos auxiliares, eu lhe darei a arma e minhas 2 caixas de cartuchos. Disse-lhe eu. Acachu fez um movimento de aquiescência com a cabeça e estendeu o braço em direção a Winchester. Apanhei a arma e levei até ele. O homem testou o peso e o equilíbrio e olhou ao longo do cano. Então, de repente, colocou a espingarda sobre os joelhos. Primeiro você terá de banhar-se na cachoeira, disse ele. Depois, veremos.
Disse-lhe que estava disposto a fazer tudo o que ele dissesse. O senhor não é um chuar, o índio, disse Acato, por isso não sei se terá sucesso, mas eu o ajudarei a tentar. Apontou para o lado dos Andes com um movimento do queixo e disse: logo faremos a viagem até a cachoeira. 5 dias depois, Acato, seu genro Tsangu, e eu partimos em peregrinação para a cachoeira sagrada. Tendo terminado sua tarefa, meu guia Jivaro já tinha ido embora. No primeiro dia, seguimos um caminho pela floresta, rio acima, margeando um tortuoso vale. Meus companheiros mantinham o passo rápido demais, e fiquei satisfeito quando por fim paramos, já quase no fim da tarde, ao lado de uma pequena corredeira do rio. Acato e Tsangu construíram um abrigo de como, com camadas de folhas de palmeira, que seriam usadas como cama. Dormi profundamente, aquecido que estava pela fogueira que eles tinham armado à entrada do abrigo. No segundo dia, nossa viagem foi um quase contínuo escalar pela floresta envolta em neblina. O caminho, que virtualmente já não existia, tornou-se difícil, por isso paramos num pequeno bosque de cana-brava para cortar varas que nos ajudassem a subir. Acato afastou-se por alguns momentos e voltou com uma vara de 7,5 centímetros de espessura, cortada em madeira leve. Enquanto eu descansava, ele entalhou a madeira, rapidamente, fazendo alguns desenhos geométricos simples, e entregou-me a vara. Este é o seu bastão mágico, disse ele. O bastão vai protegê-lo contra os demônios. Se encontrar algum, atire o bastão contra ele. É mais poderoso do que uma espingarda. Tateei o bastão. Era muitíssimo leve e, obviamente, não serviria para que alguém se defendesse de algo material. Por um momento, eu me senti como se fôssemos crianças brincando de faz de conta. Contudo, aqueles homens eram guerreiros. Guerreiros que se empenhavam em contendas e em repetidas guerras de vida e de morte, contendas entre tribos e guerras contra inimigos. Sua sobrevivência não dependeria, acaso, de seu genuíno contato com a realidade. À medida que o dia se adiantava, o caminho foi ficando mais íngreme e escorregadio. A todo o momento, parecia-me estar dando um passo para trás, naquela lama com aparência de tijolo, para cada 2 passos que dava para a frente. Parávamos, de vez em quando, para retomar o fôlego e beber um gole de água misturada com cerveja de mandioca de nosso cantil feito de cabula. De vez em quando, um deles tirava um bocado de mandioca cozida e defumada, ou de carne defumada que levavam em suas bolsas de pele de macaco. Eu, no entanto, estava proibido de comer qualquer alimento sólido. O senhor precisa sofrer, explicou Tsangu, para que os ancestrais se compadeçam. De outra maneira, os velhos fantasmas não aparecerão. Naquela noite, cansado e com fome, tentei dormir no abrigo coberto de como que meus companheiros tinham construído para nós no topo de uma encosta fria e escura. Logo antes do amanhecer começou a chuva. Como sentíamos muito frio e estávamos sendo maltratados demais para ficar onde estávamos, saímos no escuro e andamos às apalpadelas ao longo da encosta. A chuva aumentou de intensidade. Logo, descargas elétricas, acompanhadas da explosão de trovões, iluminaram periodicamente o nosso caminho. Muitos daqueles relâmpagos pareciam estar sobre a própria encosta que íamos seguindo. Assim começamos a caminhar o mais depressa possível, a fim de sair daquelas alturas. Na semi-escuridão da madrugada, muitas vezes perdi de vista os dois, que estavam muito mais acostumados ao incrível passo com que iam caminhando ao longo da floresta. Mesmo em circunstâncias normais, os índios trotavam pelos caminhos, fazendo cerca de 4 ou 5 milhas por hora. Agora, pareciam estar fazendo 6. Logo adiante, perdi inteiramente de vista meus companheiros. Imaginei que pensavam que eu os estivesse seguindo. Estariam, sem dúvida, esperando por mim, em algum lugar à frente, além do fim da encosta. Assim, esforcei-me a seguir, molhado, cansado, com fome e com medo de estar perdido para sempre naquela grande floresta inabitada. 1, 2, 3 horas se passaram, e eu ainda não os encontrara. A chuva cessara e a luz, na floresta deserta, tomou-se mais forte. Procurei pelos galhos vigorosamente curvados dos arbustos, sinal que os índios deixam de sua passagem por aquele caminho. Mas não tive sorte. Parei, sentei-me num toco de árvore, no meio da floresta gotejante, e tentei pensar com clareza sobre a minha posição.
Soltei o grito especial para longa distância que os índios usam, um grito do fundo dos pulmões que pode ser ouvido a meia milha de distância. Gritei 3 vezes. Não houve resposta. Eu estava prestes a entrar em pânico. Não tinha arma. Não poderia caçar. Não sabia para onde ir. Os únicos seres humanos que eu conhecia na floresta eram meus companheiros ausentes. Eu tinha consciência de que estávamos nos dirigindo geralmente para o oeste, mas a densa copa da floresta impedia-me de ver a direção do sol. A encosta mostrava numerosos atalhos, e eu não saberia dizer qual deles seria melhor seguir. Quase, ao acaso, peguei uma aresta e seguia lentamente, quebrando galhos a cada 10 passos para que meus companheiros se guiassem por eles, se viessem procurar-me daquele lado. De vez em quando gritava, mas não ouvia som algum em resposta. Parei junto de uma fonte e acrescentei água à cerveja concentrada em minha cabaça. Enquanto descansava, suando, dezenas de borboletas revoloteavam ali, muitas vezes pousando na minha cabeça, ombros e braços. Observei como sugavam o suor da minha pele e, simultaneamente, urinavam nela. Levantei-me e segui em frente, pela floresta, apoiando-me no bastão de balsa. Estava entardecendo. Com o meu puã, ou cutelo curto, cortei galhos de palmeiras novas, e fiz um abrigo rústico. Exausto, bebi um pouco de cerveja, cobri o corpo com folhagens e logo estava adormecido. Uma luz fraca filtrava através da copa da floresta, quando acordei. Deitado ali, naquela quietude verde, ouvi um ruído surdo. Tomou-me de surpresa e não pude perceber qual era a sua direção. Ouvi, imóvel, durante talvez 15 minutos, quando outro ruído irrompeu, longe, à minha esquerda. Sem dúvida, era o ruído de uma arma de fogo. Pulei e corri na direção do som, correndo, tropeçando, escorregando ao deslizar, na descida pelos trechos em declive. De vez em quando, dava o grito de longa distância. Outro estouro, dessa vez à minha direita. Mudei o curso, e logo me vi descendo por um desfiladeiro escarpado, pendurando-me em trepadeiras e deslizando de um arbusto para outro. Percebi que havia um ruído penetrante, como o de um trem de carga em movimento. De súbito, estava eu à margem de um rio, toda semeada de pedras redondas. Cerca de 1/4 de milha, a montante, uma estupenda cascata caía sobre uma rocha, lisa. E, perto de sua base, pude ver meus companheiros, naquele momento os meus mais íntimos amigos neste mundo. Tive de escalar e descer por imensas pedras do rio e vadear os poços de água que ficavam entre as faixas de areia. Ao me aproximar, senti os respingos da cascata que o vento levava através do desfiladeiro e que refrescaram meus braços e meu rosto. Levei 15 minutos para alcançar Akatuit-Sangu. Finalmente, caí na areia, ao lado dos meus companheiros. Pensávamos que algum demônio tivesse apanhado você, comentou Akatu, careteando um sorriso. Sorri também, debilmente, satisfeito com o oferecimento do cantil de cerveja que ele me fazia. Está cansado, disse o índio, e isso é bom, porque talvez os ancestrais sintam pena de você. Agora, precisa começar a banhar-se, apontou para o meu bastão. Traga o seu bastão e venha comigo. Enquanto Tsangu continuava sentado na faixa de areia, ele me levou por sobre as rochas para junto do grande poço, no qual a cascata fluía. Logo estávamos subindo pela parte úmida do rochedo, com os grandes borrifos lançando-se contra o nosso corpo. O índio tomou-me a mão e foi caminhando para a frente, polegada por polegada, pela base do rochedo. A água tombava com vigor, aumentado sobre nós, e era difícil evitar que ela nos carregasse. Eu me apoiava em meu bastão e, com a outra mão, pendurava-me em Akatu. Cada passo para frente tomava-se mais difícil. Então, subitamente, estávamos abaixo da cachoeira, num refúgio natural, escuro. A luz entrava apenas através do imenso lençol de água que tombava e que nos ocultava do resto do mundo. Aquela gruta parecia mágica. O incessante bramido da cachoeira era ainda maior do que o que ouvi em minha primeira visão, anos antes. Ele parecia penetrar em todo o meu ser. Estávamos separados do mundo pelos elementos básicos, terra e água. A casa dos ancestrais. Gritou Akatu aos meus ouvidos. Apontou para o meu bastão. Antes ele já me havia dito o que fazer. Comecei a caminhar de cá para lá naquela câmara incrível, pondo o bastão diante de mim a cada passo. Tal como fora instruído, ia gritando, continuamente.
tal, para atrair a atenção dos ancestrais. Sentia-me inteiramente gelado por causa dos borrifos que varriam a pequena caverna, água que pouco antes tinha estado em repouso, nos lagos glaciais dos pontos mais altos dos Andes. Tremi, andei e gritei. Acat acompanhava-me, porém não. Levava bastão aos poucos, uma estranha calma invadiu minha consciência. Já não sentia nem frio, nem cansaço, nem fome. O ruído da cachoeira foi ficando cada vez mais distante e dava a impressão de ser estranhamente suave. Sente que ali era o meu lugar, que chegara a casa, ao lar. A parede de água cascateante tornou-se iridescente, uma torrente de milhões de prismas líquidos. Na medida em que eles passavam, eu tinha a constante sensação de estar flutuando, como se eles estivessem parados e eu é que estivesse em movimento. Voando dentro de uma montanha, ri pelo absurdo do mundo. Finalmente, Acat agarrou-me pelo ombro e fez-me parar. Tomou-me a mão e levou-me para fora da montanha mágica, conduzindo-me ao longo do rochedo para junto de Tsangu. Tive pena de deixar o lugar sagrado. Quando nos reagrupamos sobre a faixa de areia, Tsangu levou-nos diretamente para o lado do desfiladeiro e começamos a escalar a íngreme ladeira. Seguimos, em fila indiana, agarrando-nos a raízes salientes, a arbustos e a trepadeiras, para evitar o deslizamento que nos levaria de volta à argila molhada. Durante 1 hora, talvez, continuamos nossa árdua subida, de vez em quando encharcados por um jorro flutuante da cachoeira. A tarde ia adiantada quando alcançamos, finalmente, uma pequena encosta plana, próxima da orla da cachoeira. Fizemos um breve repouso ali e depois seguimos Tsangu ao longo do planalto. De início, a selva mostrou-se densa e difícil de penetrar, mas bem depressa nos encontramos numa galeria de árvores imensas. Depois de cerca de 5 minutos, Tsangu se deteve e começou a cortar galhos para um telheiro. Acat começou por fazer um talho na ponta de um deles. Fez outro talho, na mesma ponta, em ângulo reto com o primeiro corte e enterrou a ponta não talhada no chão. No corte em cruz pressionou 2 pequenos galhos, que fizeram com que a ponta se abrisse em dentes de garfo, produzindo um receptáculo. Então, tomou uma cabaça do tamanho de um punho fechado, que trazia em sua bolsa de pele de macaco a tiracolo, e colocou-a no espaço formado pelos dentes em garfo dos galhos. Tornou a procurar em sua bolsa e dela tirou um punhado de reistes verdes curtas. Essas reistes eram de Maikoa, uma espécie brugmancia de datura, e ele as havia cortado, antes de sairmos da sua casa. Uma por uma dessas hastes foram mantidas sobre a cabaça e a casca verde foi raspada. Quando terminou, a cabaça estava quase cheia. Então, Acat tirou dali o material raspado e começou a espremer seu suco verde na vasilha. Dentro de 5 minutos, havia ali cerca de 1/8 de xícara do líquido. Ele atirou fora, o que não fora usado. Agora, deixaremos a Maikoa esfriar, disse ele. Quando a noite chegar, beberá isto. Só você beberá, porque nós precisamos ficar vigiando para protegê-lo. Estaremos com você todo o tempo. Portanto, não tenha medo. Tsangu havia se juntado a nós, e agora acrescentava. O mais importante é que você não deve ter medo. Se você vir alguma coisa assustadora, não deve fugir. Deve correr e tocar nela. Acat agarrou meu ombro. É isso mesmo. Você deve proceder dessa forma ou, em dia próximo, morrerá. Mantenha seu bastão nas mãos todo o tempo, para que você possa tocar. Comecei a sentir uma forte sensação de pânico. Não só suas palavras estavam longe de ser confortadoras, como também eu ouvira contar que havia pessoas que morriam ou ficavam permanentemente fora de si ao tomar a Maikoa. Lembrei-me, também, das histórias dos Jivaro que tomaram Maikoa e ficaram tão delirantes que correram desvairadamente pela floresta e caíram dos rochedos, afogando-se. Por esse motivo jamais tomavam Maikoa sem companheiros que não a tivessem tomado e pudessem acudi-los. 2. Você me segurará com bastante força? Perguntei. Isso será feito, irmão, disse Acat. Era a primeira vez que ele falava comigo usando esse termo de parentesco, e isso me tranquilizou. Contudo, enquanto esperava pela escuridão da noite, a sensação de expectativa e curiosidade misturava-se com o medo. Meus companheiros não fizeram fogueira e, quando a noite chegou, deitamo-nos, lado a lado, sobre folhagens, ouvindo o silêncio da floresta e o bramir distante da cachoeira. Por fim, chegou o momento. Acat deu-me a cabaça.
Levantei-a e engoli o seu conteúdo. O gosto era um tanto desagradável, ainda que um pouco semelhante ao de tomates verdes. Tive uma sensação de entorpecimento. Pensei naquela outra bebida, 3 anos antes, entre os Conibo, que me havia trazido até ali. Valeria a pena correr esse risco em prol da minha busca pelo xamanismo. Logo depois, entretanto, mesmo o pensamento quase lógico se desvaneceu, quando um terror inexprimível tomou conta, rapidamente, de todo o meu corpo. Meus companheiros iam me matar. Tentei saltar, mas, instantaneamente, eles estavam sobre mim. 3, 4, uma infinidade de selvagens lutava comigo, pressionava-me para baixo, para baixo, para baixo. Seus rostos estavam acima de mim, contorcendo-se em sorrisos velhacos. Depois, as trevas. Fui acordado por um jato de luz, seguido de uma explosão como que de trovões. O chão abaixo de mim tremia. Saltei em pânico. Um vento como o de um furacão atirou-me de volta ao chão. Tornei a me erguer, tropeçando. Uma chuva, como que de espinhos, atirava-se contra o meu corpo e o vento despedaçava as minhas roupas. Relâmpagos e trovões explodiam por todos os lados. Agarrei um galho de arbusto para me manter de pé. Não sabia onde estavam meus companheiros, os quais eu não via em parte alguma. Subitamente, cerca de uns 100 pés de distância, entre os troncos das árvores, pude ver uma forma luminosa flutuando lentamente em minha direção. Seu corpo brilhava, em reluzentes tonalidades de verde, púrpuro, vermelho e, enquanto se retorcia entre os relâmpagos e os trovões, olhava para mim com um sorriso sardônico. Voltei-me para correr, e então lembrei-me do bastão de balsa. Olhei para o chão e não o pude ver. A criatura serpiante estava, agora, apenas a uns 30 pés de distância, apequenando-me com sua imensa altura, enrolando-se e desenrolando-se. Isso fazia dela 2 criaturas superpostas. Ambas me encaravam. Os dragões haviam chegado para levar-me com eles, e tornaram a fundir-se num só. Vi diante de mim uma vara de cerca de 1 pé de comprimento. Agarrei-a e, desesperadamente, ataquei o monstro com a vara estendida diante de mim. Um grito de estourar os ouvidos cortou o ar e, subitamente, a floresta estava vazia. O monstro havia desaparecido. Agora, tudo era silêncio e serenidade. Perdi a consciência. Quando acordei, era meio-dia. Akachu e Tsangu estavam acocorados ao meu lado, junto de uma pequena fogueira, comendo e conversando tranquilamente. Eu sentia dor de cabeça e tinha fome, e, fora isso, estava bem. Sentei-me, e meus amigos vieram para perto de mim. Akachu deu-me uma tigela de cerveja aquecida e também um pedaço de carne de macaco. A comida estava deliciosa, mas eu queria partilhar minha experiência com meus amigos e disse: pensei que vocês estavam tentando me matar ontem à noite. Depois, vocês desapareceram e houve um temporal tremendo. Akachi interrompeu-me. Você não deve contar nada a ninguém, nem mesmo para nós, de tudo o que viu. Se não fizer isso, todo o seu sofrimento terá sido em vão, algum dia. E você saberá quando esse dia chegar. Você poderá contar aos outros, mas não agora. Coma, e depois iremos para casa. Voltamos à casa de Akachu e, sob sua orientação, comecei a adquirir os Tsensak dardos mágicos essenciais para a prática do xamanismo Jivaro. Esses Tsensak ou espíritos auxiliares são os principais poderes, que, para eles, constituem a causa das curas de doenças do cotidiano. Para a pessoa que não é xamã, eles, normalmente, são invisíveis, e mesmo os xamãs só os veem quando em estado alterado de consciência. 3. Os xamãs que são tidos como maus ou feiticeiros mandam PIG 46 esses espíritos auxiliares para o corpo das vítimas, a fim de torná-las doentes ou matá-las. Os bons xamãs ou curandeiros usam seus próprios Tsensak para ajudá-los a sugar os espíritos nos corpos dos doentes da tribo. Os espíritos auxiliares formam escudos que, com o poder do espírito guardião do xamã, protegem seus mestres. Xamãs dos ataques. Um novo xamã reúne todos os tipos de insetos, plantas e outros objetos, que se tornam seus espíritos auxiliadores. Quase todos os objetos, incluindo insetos vivos e vermes, podem se tornar um Tsensak, se forem pequenos, o bastante para serem engolidos por um xamã. Diferentes tipos de Tsensak causam diferentes tipos ou graus de doença,
e são usados para a cura. Quanto maior é a variedade desses objetos poderosos que um xamã tem em seu corpo, maior é a sua capacidade como médico. Cada Tsen-sak tem um aspecto comum e um aspecto incomum. O aspecto comum de um dardo mágico é o de um objeto material, comum, quando visto sem tomar a ayahuasca. Mas o aspecto incomum e verdadeiro do Tsen-sak é revelado ao xamã que toma a bebida. Quando o faz, o dardo mágico aparece em sua forma oculta, como espírito auxiliador, tal como borboletas gigantescas, jaguares, serpentes, pássaros e macacos, que dão assistência ativa ao xamã em suas tarefas. Quando um xamã curandeiro é chamado para tratar de um paciente, sua primeira tarefa é o diagnóstico. Ele bebia a ayahuasca, água de fumo verde, e, às vezes, o suco de uma planta chamada piripiri, quando chega o fim da tarde e a noite se inicia. Há essas substâncias que modificam a consciência permitem ver o interior do corpo do paciente como se ele fosse de vidro. Se a doença for causada por feitiçaria, o xamã curandeiro verá a entidade intrusa no corpo do paciente, de forma nítida o bastante pura determinar se possui o espírito auxiliar apropriado para extraí-la por sucção. O xamã suga os dardos mágicos de um paciente à noite, e num lugar escuro da casa, pois só na escuridão ele pode ver a realidade incomum. Com o pôr do sol, ele alerta seu Tsen-sak assobiando a toada da sua cantiga do poder. Depois de cerca de 15 minutos começa a cantar. Quando está pronto para sugar, o xamã mantém 2 Tsen-sak, de tipo idêntico ao que viu no corpo do paciente, na parte da frente e no fundo da boca. Eles estão presentes tanto em seu aspecto material como no não material, e ali estão para apanhar o aspecto incomum do dardo mágico, quando o xamã sugar do corpo do paciente. O Tsen-sak, próximo dos lábios do xamã, tem a tarefa de incorporar a essência sugada em si próprio. Se, entretanto, essa essência incomum passar por ele, o segundo espírito auxiliar, na boca, bloqueia a garganta, para que o intruso não possa entrar no corpo do xamã e fazer-lhe mal. Ao cair assim na armadilha dentro da boca, a essência, bem depressa é apanhada e absorvida pela substância material de um dos Tsen-sak do xamã curandeiro. Então, ele vomita o objeto e mostra ao paciente e à sua família, dizendo: agora, eu fiz sua sucção. Aqui está. Aquele que não é xamã pode pensar que o próprio objeto material é o que foi sugado, e o xamã não o desilude disso. Ao mesmo tempo, não está mentindo, porque sabe que o único aspecto importante de um Tsen-sak é o imaterial ou aspecto incomum, ou essência, o qual o xamã acredita sinceramente ter removido do corpo do paciente. Explicar ao leigo que já tinha aquele objeto na boca de nada valeria, e o impediria de mostrar tal objeto como prova de que havia efetuado a cura. A capacidade que o xamã tem de sugar depende muito da quantidade e força dos seus Tsen-sak, dos quais ele pode ter centenas. Seus dardos mágicos assumem o aspecto sobrenatural de espíritos auxiliares, quando ele está sob a influência da ayahuasca, e os vê como uma variedade de formas zoomórficas pairando sobre ele, empoleirando-se em seus ombros e saindo da sua pele. Vê que eles o estão ajudando a fazer a sucção no corpo do paciente. Beber água de fumo quase a toda hora para mantê-los alimentados, a fim de que eles não o deixem. Um xamã curandeiro pode ter um Tsen-sak enviado por um feiticeiro. Por causa desse perigo, os xamãs devem repetidamente beber água de fumo, a todas as horas do dia e da noite. A água de fumo ajuda o Tsen-sak da pessoa a estar pronto para repelir quaisquer outros dardos mágicos. Um xamã não sai nem para uma caminhada sem levar consigo as folhas verdes de fumo, com as quais prepara a água, que mantém seus espíritos auxiliares em alerta. O grau de violência e de competição na sociedade Jivaro é famoso na literatura antropológica e contrasta radicalmente, por exemplo, com a tranquilidade dos Conibo. E tanto os Jivaro como os Conibo estão afastados dos australianos e de muitas tribos que há muito vêm praticando o xamanismo sem empregar psicodélicos. Ainda assim, o xamanismo Jivaro é altamente desenvolvido, dramático e emocionante. Dessa forma, retornei, em 1969, preenchendo as lacunas do meu conhecimento e, em 1973, empenhei-me em mais prática xamânica com eles. Durante os 19 anos, desde quando iniciei o trabalho xamânico entre os Conibo,
Também estudei um pouco com xamãs de alguns grupos indígenas do ocidente da América do Norte. Os Wintan e os Pomo, na Califórnia, os Salis da Costa, no estado de Washington, e o sul de Lakota, em Dakota do Sul. Com eles, aprendi como o xamanismo pode ser praticado com sucesso sem o uso da ayahuasca ou outras drogas dos Conibo e dos Jivaro. Esse conhecimento foi particularmente útil para levar os ocidentais à prática do xamanismo. Finalmente, aprendi, através da vasta literatura etnográfica sobre xamanismo, onde estão sepultadas muitas joias de informação que suplementam e reafirmam o que tinha sido ensinado diretamente. Agora, parece ter chegado o momento de transmitir alguns aspectos práticos dessa antiga herança humana aos que, há séculos, dela estiveram separados.